Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estou aqui na igreja, acabei de limpar aqui a igreja toda. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui. Alguns irmãos têm falado comigo assim, pastor, tem me pedido vídeos. Esses últimos dias, irmãos, eu não tenho gravado vídeo devido à minha correria que está muito grande. Então eu não estou tendo tempo de sentar e gravar um vídeo, trazer aqui no canal. Mas acredito eu que semana que vem já vou estar mais tranquilo e vou estar trazendo aqui testemunhos, experiências, vou trazer aqui ensinamentos da parte de Deus, continuar postando vídeos. Eu estou gravando esse vídeo aqui para poder informar para os irmãos o seguinte: eu sou um pastor, irmãos, que antes de eu ser pastor, eu aprendi a servir, porque hoje muitos colocam o seu cargo eclesiástico acima do serviço. E às vezes a minha esposa fala assim, meu bem, eu vou te ajudar a limpar a igreja. Eu falo, não, meu bem, fica em casa aí, cuida da casa, que eu vou lá limpar a igreja. Por quê? Eu gosto de estar aqui na igreja, eu gosto de limpar a igreja, eu gosto de servir. Isso há muitos anos, desde o novo convertido, quando eu peguei a chave da igreja e comecei a limpar a igreja, de lá para cá, sempre, irmão, o decorrer de todos esses anos, eu continuei limpando a igreja, como membro, como obreiro, como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor, eu sempre zelei da casa de Deus. E isso eu carrego comigo, não é agora que eu sou pastor, presidente do ministério, não. Isso eu carrego comigo já tem muito tempo, porque eu aprendi a ser mordomo de Cristo. Eu aprendi a ser mordomo. Mordomo é aquele que está disposto a servir a casa do seu Senhor. E eu estou disposto a servir a casa do meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, muitos hoje, pastores, eles falam, não, isso não é serviço para mim, isso é serviço para diácono. Sim, tem uns irmãos que ajudam aqui, tem dias que eu estou corrido, não posso vir, tem as irmãs do ciclo de oração também, que sempre limpa a igreja também. Então, assim, a gente tem os irmãos, só que é algo que eu aprendi, irmãos, antes de eu ser pastor, ser servo. Então, não somente em questão de limpar uma igreja, mas concernente todas as áreas do ministério, eu tenho um prazer em estar trabalhando na obra de Deus. Eu tenho um prazer de servir a obra do Senhor. Muitos podem se perguntar bem assim, pastor, por que Deus te separou tão novo para a obra de Deus? Não foi escolha minha, irmãos, mas prove a Deus ver algo em mim, ver uma dedicação, e o Senhor me separou para a obra dele. Muitos pensam que estar separado para a obra é moleza. É não, irmão. Separado para a obra é se você dedicava 8 horas de trabalho no serviço braçal para o homem, você tem que dedicar no mínimo essas 8 horas de serviço para Deus, em oração, em jejum, precisar de levar um irmão no hospital, constantemente nós faz isso, precisar de fazer uma visita, pode ser meia-noite, madrugada, de tarde, o pastor tem que estar disponível para isso. Hoje, muitos pastores que vivem só da obra de Deus, muitos vivem na regalia, muitos vivem em suas mansões, muitos vivem viajando, e viajando não é trabalho missionário não, viajando é para momento de férias. Então, para mim, irmãos, é um grande privilégio ser separado por Deus para poder estar servindo a sua obra. E quando eu falo a obra, não é essas paredes aqui. Quando eu falo a obra, é o povo de Deus, irmãos aqui do canal, pessoas de longe, que eu faço propósito para ver de vocês, que a gente entra em oração, que a gente entra em guerra. Então, isso é obra de Deus, visita, trabalho social, levar uma cesta básica para o irmão, abraçar um irmão, no momento de dor, de sofrimento, aquele irmão está ali orando pela vida dele. Os irmãos que me acompanham no canal aqui, às vezes eu não consigo te responder, às vezes no mesmo dia, mas quando é de noite, lá eu estou respondendo os irmãos, devido à minha correria. Daqui a pouco eu tenho que estar no cartório, depois do cartório já tem que resolver outras coisas já. Então a gente não para. Ontem a gente é culto no lar, depois a gente vai para a congregação. Então a gente não para, irmãos. Obra de Deus
é você estar se dedicando. Se Deus te separou, então é botar a mão na obra. E não tem esse negócio de a minha esposa ia falar bem assim, ontem, nós estávamos lá em casa, ia dando uma faxina na casa, e uma irmã foi ajudar ela, a diaconisa Cauane, e ela falou bem assim, eu não escuto da boca do meu esposo a palavra, eu estou cansado para não fazer isso, porque eu aprendi, irmãos, que se no mundo, conviver nas práticas mundanas, eu me dedicava o meu máximo para as coisas carnais e mundanas, eu aprendi a dedicar o meu máximo também na obra de Deus. Pastor, se o senhor ficar doente, se o senhor ficar debilitado, sim, já fiquei debilitado várias vezes, até mesmo em obras missionárias, pregando todos os dias, fazendo visita, andando pela rua, só que é gratificante. Hoje, se eu fico debilitado, pregando, falando do amor de Jesus, orando por alguém, fazendo visita, isso é gratificante para mim, porque outrora eu ficava debilitado, é porque eu passava 3 noites dentro de boate, 3 noites em farra, 3 noites se drogando, se prostituindo. Então eu ficava debilitado, porque eu estava nas práticas carnais mundanas, porque eu era cego. Mas hoje eu entendo o que o apóstolo Paulo disse, que eu me tornei escravo do Senhor Jesus, eu me tornei servo do Senhor Jesus. Um servo faz o que o Senhor manda, e um servo obediente faz até o que o Senhor não manda, porque tem pessoas que só fazem aquilo que Deus toca no coração dele, tem pessoas que só fazem aquilo que as pessoas, que a liderança, ou que alguém pede para ele poder fazer, e quem é servo de Jesus não precisa, tem certas necessidades que a gente vê, que não precisa Deus tocar no nosso coração, não precisa Deus falar com a gente, nós estamos vendo a necessidade daquela pessoa, da obra, então a gente vai estar o quê? Ajudando. Quem não se lembra de Neemias, Deus não mandou Neemias ir restaurar os muros de Jerusalém, ele ouviu que os muros de Jerusalém estavam caídos, as portas queimadas ao fogo, e quando ele ouviu, ele se assentou e chorou, e entrou em jejum e oração, e ele pediu cartas ao rei para poder ir até Jerusalém. Quando chegou lá, os muros de Jerusalém estavam caídos ao chão. Quantos, irmãos, quantos que estão como os muros de Jerusalém, caído, fendido ao chão, quebrado, e precisa de um Neemias para poder levantar os muros da vida de alguém? Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Deus, quando abre a nossa visão espiritual, basta a gente ouvir algo de uma pessoa, ou a gente vê uma circunstância, a gente, como Neemias, se prontifica para poder ajudar aquela pessoa, porque se compadece. E às vezes Deus não vai mandar, vai lá pastor, faz isso, vai lá irmão, faz isso, vai lá Neemias, faz isso. Não, ele está enxergando a necessidade, e por estar enxergando a necessidade, ele se prontifica em fazer alguma coisa em benefício daquela pessoa. Quantos muros de Jerusalém, quantas Jerusalém estão destruídas, quantas pessoas estão destruídas, quantas pessoas estão caídas, quantas pessoas estão feridas, machucadas, quantas pessoas estão debilitadas espiritualmente, quantas pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço, de um estender de mão de alguém. Mas cadê os Neemias? Porque hoje muitos, não, se Deus falar comigo eu faço, se Deus falar comigo eu vou, se alguém me enviar eu vou, se alguém falar comigo eu faço. Neemias não, Neemias se prontificou voluntariamente, porque ele enxergou a necessidade de Jerusalém. Que nós possamos dia após dia enxergar a necessidade de Jerusalém, enxergar a necessidade dos muros que estão caídos na vida de alguém. Você está entendendo esta palavra? Quantos muros estão caídos, quantas Jerusalém estão queimadas a fogo, quantas pessoas estão caídas, quantas pessoas estão destruídas por dentro, emocionalmente, fisicamente, enfermas, pessoas que estão fisicamente, emocionalmente doentes, e através de Neemias, através das nossas vidas, com uma palavra, com uma oração, com uma intercessão, irmão, se você soubesse o poder que tem uma intercessão de oração, se você soubesse, a Bíblia diz que Abraão, ele orou para que Deus viesse poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, porque lá estava Ló e a sua família. Deus não poupou a cidade, mas a oração de Abraão fez Deus trazer livramento para Ló, seus sobrinhos, Ló
Ló recebeu livramento de Deus por intermédio da oração de Abraão. Deus não poupou a cidade, mas poupou a vida de Ló. Se você soubesse o poder que tem a oração, se você soubesse o poder que tem uma intercessão, de alguém que ora, de alguém que apresenta a sua vida, você ouvia, você cria, você tomava posse, porque quando você recebe uma oração de alguém, você ali, Deus está te dando livramento, Deus está guardando. Então entenda que é isso que Deus quer nesses últimos dias, Neemias voluntários e Abraãos que vem interceder por pessoas que às vezes estão a um passo da destruição, que estão a um passo de descer à sepultura, mas por intermédio da oração, Deus corta o laço, Deus dá livramento, Deus dá proteção, e a pessoa recebe a vitória da parte do Senhor. Eu creio no poder da oração, irmão. Tiago 5,16, a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos, move as mãos de Deus. Então eu creio que enquanto você está vendo este vídeo, Deus está te visitando, Deus está te guardando, Deus está te livrando, Deus está te levantando, Deus está te dando força, Deus está te dando ânimo, Deus está te dando coragem, Deus está colocando as coisas no seu devido lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez o seu muro está caído, talvez os portões estão queimados, talvez você está abalado emocionalmente, mas em nome do Senhor Jesus Cristo seja restituído para a glória de Deus.